Você precisa de alguma coisa? Não, eles ficam observando para ver como que você vai fazer. Porque eles não querem o seu bem. Eles querem ver você na dificuldade. Eles querem ver você passar perto, passar tribulação. Poucos são os que estendem a mão. E aquele povo subindo lá no monte alto, vendo os bois subindo, e quando eles chegam lá em cima, eles deparam com uma cena que eles nunca tinham visto antes: 1000 holocaustos. Aí eles olham 1000 holocaustos. O que é isso? 1000 sacerdotes com o cutelo na mão em oração. Salomão, ele tomou uma atitude que nunca ninguém havia tomado. Ele ofereceu a única coisa que o povo tinha, que eram os 1000 bois. Eu imagino eu lá, a multidão chegando e olhando, falando: não acredito que ele vai sacrificar a única coisa que nós temos. Poderia, de repente, a multidão ser alimentado por aqueles bois durante alguns tempos, mas não. Salomão sacrificou ao Senhor os 1000 bois. Imagino eu ali, 1000 bois sendo sacrificados, o sangue derramando, a fumaça chegando até os céus. Salomão olhando, o Deus de Davi, o Deus do seu pai. Será que Deus vai responder como respondia para o meu pai? E olhando para o céu, e nada aconteceu naquele momento. O povo desceu. Tenho certeza que no meio teve aqueles que julgaram a atitude de Salomão. Nossa, Salomão vai fracassar o reinado e agora vamos passar fome. Mas tem aqueles também que olharam para Salomão e falaram: nossa, homem de fé, homem de Deus. Imagino eu, Salomão, chegando ali no seu palácio, triste porque não viu a resposta, de repente, que ele estava esperando naquele momento. E ele entra para o seu quarto, fecha a porta, senta na cama e fica lá pensando: e agora, o que vou fazer? De repente, a Bíblia não fala exatamente o horário, mas diz que foi antes da meia-noite. Não sei de que forma Deus entrou, de que forma Deus apareceu, só sei que ele ouviu Deus falar com ele. E naquele momento, Deus faz uma pergunta para Salomão: o que queres que eu te dê? O que queres que eu te faça? Já pensou o Senhor Deus descer hoje aqui e perguntar para você: meu filho, minha filha, o que você precisa? O que você quer? Pede qualquer coisa que eu vou te dar. O que você pediria, igreja? Já se pensou? O que você pediria? Muita gente pediria assim: eu quero uma casa, um carro, quero bens materiais. Mas ali naquele momento, o que surpreendeu o coração de Deus foi a resposta que Salomão deu. Ele pediu: Senhor, eu quero sabedoria, entendimento. Sabe por que Salomão pediu isso? Porque ele sabia que a tarefa que ele tinha ali naquele momento era difícil. Ele sabia que se ele não tivesse sabedoria e entendimento, ele não iria conseguir reverter a situação. Ele saberia que ele tinha um povo nas mãos para guiar. Julgar milhões de pessoas não é fácil. Você cuidar de pessoas não é fácil. Quem já trabalhou com pessoas sabe como é difícil trabalhar com pessoas, lidar com pessoas. Então, a resposta que Salomão deu para o Senhor chegou num nível tão excelente que Deus ficou maravilhado com a escolha dele. E não deu somente a sabedoria e entendimento, deu muito mais. Deu riqueza, deu tudo para ele. Quando Salomão, ele entendeu que ele precisava da sabedoria para guiar o povo, ele fez a escolha correta. E o Senhor foi naquela noite, teve um encontro com ele e entregou a sabedoria para ele. O que o Senhor ensina para nós esta noite? Qual tem sido a nossa busca? Qual tem sido o nosso sacrifício? Aqui Salomão, ele deu aquilo que, a última coisa que ele tinha. Quando nós damos aquilo que nos sobra, é fácil. Quando damos daquilo que nós temos, é fácil. Mas quando nós temos que dar aquilo que é o último nosso, será que nós estamos conseguindo fazer isso? Os irmãos aqui estão nessa noite em busca de alguma coisa. Amém? Os irmãos precisam de algo, amém? Amém. E através dessa palavra, o que o Senhor nos ensina? Ele quer que você faça um sacrifício para Ele. Algo que você nunca fez.
Ele quer que você faça nessa noite. Glória a Deus. Como eu disse, dá aquilo que você tem é fácil. Eu já fiz vários propósitos com o Senhor, vários sacrifícios com o Senhor. Eu tinha apenas 17 anos, eu não tinha experiência em nenhum trabalho e eu pedia para o Senhor uma porta de emprego. E eu não conseguia porque eu não tinha experiência. Aí eu fiz um propósito com o Senhor, fiz um sacrifício. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, a minha família precisa. E eu faço um propósito com o Senhor que, se o Senhor abrir a porta, o meu primeiro salário eu vou doar para a tua obra. Glória a Deus. E não se passaram nem um mês, o Senhor fez um milagre e eu comecei a trabalhar numa empresa boa, com uma função boa. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, não conte com o meu salário esse mês. E a minha mãe, mas por que, filha? Eu falei, mãe, tem um propósito com o Senhor aí. E passou-se um mês, eu fui até a tesouraria entregar o meu propósito. O secretário olhava para mim e falava, tem certeza? Eu falei, tenho. Mas olha o tanto que está aqui. Eu falei, mas tem certeza? Eu falei, sim. E eu entreguei o propósito, irmãos. Olha, eu já sou bem velhinha, mas eu tenho mais de 30 anos, mas durante todo esse tempo, irmãos, eu nunca fiquei desempregada na minha vida. Desde quando eu fiz o meu sacrifício, eu entreguei o meu sacrifício no altar para o Senhor. As portas nunca se fecharam para mim. Aleluia. Eu mudei sim de emprego, mudei. Quando o Senhor falava, chega, acabou o seu tempo aí. Aí eu não começava a me sentir bem naquele lugar, eu sabia que eu tinha que sair. Eu saí, eu falei, meu Deus, e agora? 2 meses depois, eu estava abrindo uma porta melhor e mais. Glória a Deus. Então, tudo aquilo que meu sonho de profissional, o Senhor fez acontecer através de um propósito, através de um sacrifício e através de você cumprir ele, né? Então, no primeiro salário que eu peguei, eu tinha minhas necessidades, minha família era uma família na época que precisava, não tinha condições, e eu entreguei com alegria ao Senhor. Assim como Salomão fez naquele dia, entregou, tenho certeza que ele entregou com alegria para o Senhor. E essa atitude moveu o coração de Deus a favor dele, tanto que Deus falou, o que você quer eu vou te dar. E nessa noite, igreja, Deus fala com a igreja. Fala o que você precisa nessa noite que Ele vai te dar. Aleluia. E até agora, em tudo, o Senhor tem abençoado e prosperado. Mas o menino não tem condições financeiras. E o que você pode fazer? Sacrifício vivo no altar que está dentro de você. O que você pode fazer para Deus? Chegou uma época também na minha vida que eu não tinha condições. A minha filha bebê é doente, 2 anos, ela doente, tinha alergia de tudo quanto é coisa que comia, tinha alergia de remédio, aquela menina doente, eu falei, Senhor, chega, eu não aguento mais. Eu esperei 2 anos para tomar uma atitude. Falei, Senhor, eu não aguento mais ir médico, eu não aguento mais pagar exame, eu não aguento mais não dormir, eu não aguento mais ver ela sofrendo. Chega, meu Deus, não basta. E aí um dia eu fui para uma igreja, e lá estava tendo uma campanha, um propósito também. Só que lá o propósito era propósito de oferta. E eu não tinha R$1, irmãos. Eu sempre contribuí na obra do Senhor, sempre faço propósitos com valores, eu faço propósitos também em oração, em jejum. Mas aquele dia não tinha. E o propósito era em ajudar a obra do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tenho de quem emprestar, eu não tenho o que fazer, ele tem que trazer amanhã, mas o que eu vou fazer? E a oferta na época era R$70. Eu falei, Senhor, eu preciso da cura da minha filha, eu não tenho como dar R$70. Só que eu posso dar para o Senhor 70 dias de oração e jejum. E eu fiz esse propósito. Eu escrevi no papel, coloquei dentro do envelope, Senhor, aqui está a minha oferta. Aí eu descobri que muitas vezes o Senhor quer também o nosso sacrifício vivo, aquilo que está dentro. Aleluia! Porque antigamente, para você poder ter o favor de Deus, era feito sacrifício através de animais. Só que depois que Jesus veio, morreu na cruz, como oferta de sacrifício, agora o nosso altar está aqui dentro, somos nós, sacrifício somos nós para o Senhor. Então aquilo que nós vamos fazer para o Senhor em adoração, em busca,
E aí, nesse propósito, no outro dia eu falei pra minha mãe: mãe, pode dar tudo pra ela de comer. Minha mãe, imagina, ela vai passar mal, vai parar no hospital. Eu falei: não, mãe, Jesus já curou ela. Só que Deus não usou ninguém pra falar pra mim que ela estava curada. Eu tomei aquilo como meu. E dentro de mim, eu creio que Deus aceitou a minha oferta, meu sacrifício vivo. E mesmo assim, eu falei: mãe, dê pra minha filha tudo que ela pedir pra comer. Pode dar. Aí passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Aí já fazem 10 anos, que ela tem 12 anos agora. Faz 10 anos que nunca mais deu nada. Nem uma gripe, irmãos, nem uma gripe ela tem. Uma criança que tinha problemas respiratórios, que tinha tudo quanto é doenças, ela adquiria porque a imunidade dela era baixa, porque tinha vários problemas. O Senhor Jesus a curou e hoje ela não tem nada. Então, irmãos, muitas vezes você fala: eu não tenho dinheiro. Meu Deus. Mas você tem o seu altar vivo. Glória a Deus. Sacrifício vivo. O que você pode fazer? Os irmãos precisam de uma bênção? Amém? Amém. Hoje o Senhor Jesus está aqui perguntando para vocês: Glória a Deus. o que queres que eu te faça que eu vou te dar? Aleluia. Os irmãos sejam sábios no pedir, assim como Salomão foi. Imagine se Salomão tivesse falado: Senhor, eu quero asas. Deus ia dar asas para ele. Ia ter uns capítulos a mais aqui, um homem que teve asa, porque Deus não é homem para que minta. Ele cumpre aquilo que ele fala. Se ele falar: Senhor, eu quero viver eternamente, hoje Salomão estaria aqui. Então Deus é fiel. Deus é fiel naquilo que ele cumpre na nossa vida. E o Senhor Jesus hoje, nesta noite, Ele vai entregar bênção para cada vida. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Aí eu comecei a lembrar sobre Davi também. Davi, ele orava, ele adorava, ele era mais crente que Salomão, um homem de lágrimas. Quando terminou o reinado, como eu disse, o reinado estava com problemas, estava falido. E Salomão? Salomão não era tudo isso, mas o Salomão terminou a vida dele rico. Porém, no final da sua vida, ele se prostrou a deuses, de suas mulheres. Aí qual que é a diferença com Davi e Salomão? Eu já disse, já anterior. É porque Salomão entregou tudo que ele tinha para Deus. E Deus, ele nunca deixa o seu filho sem resposta. Se você entrega tudo para o Senhor, Ele vai entregar muito mais para você. Vai depender da sua entrega, vai depender da sua atitude. E hoje, o Deus de Salomão, Ele está aqui. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite. Ele vai plantar na sua vida tudo o que você precisa. Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que hoje o Senhor vai dar estratégia para você. Ele vai dar sabedoria. Ele vai dar inteligência para você. Ele vai dar capacidade para você, para que você possa realizar os seus propósitos, para que você possa realizar tudo aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, irmãos, receba. Aleluia. Porque às vezes nós estamos num problema. Glória a Deus. E nós não pedimos ajuda de Deus. Nós ficamos desesperados, como eu disse no início, não pedimos ajuda de Deus. Mas certa feita eu estava desesperada na minha casa, com um problema. Eu falava: Senhor, eu preciso suprir financeiramente para minha casa e eu não tenho condições, o que eu vou fazer? E eu fui para a casa do Senhor, cheguei na casa do Senhor, eu sentei, eu falei: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de inteligência, Senhor, eu preciso de uma estratégia para que eu possa sair dessa situação. Glória a Deus. Irmãos, foi algo sobrenatural. Eu sentei, peguei a palavra do Senhor, abri e estava lendo. E aí, eu fazendo essa oração, falando com o Senhor, tinha umas irmãs na frente conversando e uma irmã falou uma palavra. E aquela palavra veio dentro da minha mente e veio montado o que eu deveria fazer. A irmã falou assim: não sei o que é cesta. E veio na minha mente: você vai fazer cesta por dia dos namorados, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu falei: Senhor, que isso? Mas Senhor, vai dar certo isso?
veio montado, igreja, na minha mente. Eu falei, Senhor, mas eu vou fazer o seguinte, então eu vou pesquisar se essa ideia vai compensar financeiramente, se vai ter retorno. Irmãos, eu fiz. E naquele ano, irmãos, o Senhor me surpreendeu assim de uma forma sobrenatural. Que o Senhor me deu 3 vezes mais do que eu precisava. Aleluia. Eu fiz as cestas, eu divulguei, eu vendi. E é algo assim que não tinha na minha cidade, que não tinha em lugar nenhum, algo diferente. Eu sei que eu fui buscar fornecedores em São Paulo, eu fui buscar fornecedores em outro lugar, eu fui lá comprar e Deus deu tudo certo. E durante 4 anos, nessa época, é a época que eu mais ganhava dinheiro, porque a estratégia é do Senhor. Então, irmãos, o segredo que eu trago para a igreja hoje é que a palavra do Senhor vem revelada nesta noite. É que o Senhor hoje vai dar estratégia para você. Aleluia. Vai dar estratégia para que você consiga resolver o que você precisa nessa noite. Glória a Deus. E entrega-se como sacrifício vivo ao Senhor. Deus é fiel. O nosso sacrifício ao Senhor, ele pode vir como oração, como jejum, propósito, renúncia. Podemos também ajudar o próximo. Mas, Senhor, não tenho nem para mim. Aí Deus coloca alguém do seu lado que precisa de ajuda. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Eu vou dar do pouco que eu tenho ou não? Quando nós damos, quando nós ajudamos o próximo, nós estamos agradando ao coração de Deus. Nós estamos tocando o coração de Deus. Porque quando nós ajudamos ao próximo, nós estamos fazendo um dos maiores mandamentos do Senhor. E isso também faz tocar o coração de Deus. Então, irmãos, não espere ter condições para você fazer para o seu próximo. É uma atitude de fé isso também. Você é persistente? Você é firme? Você é inabalável? Esse é o segredo também. Para você conseguir vencer, você tem que ser firme, inabalável, persistente. Porque senão você desiste no meio do caminho. Porque você, às vezes, você acha que não vai conseguir. E todo mundo vem ao seu lado dizer para você que você não vai conseguir. Pare, bobeira, não vai dar certo. E sabe uma coisa que eu aprendi, igreja? Que todas as estratégias que o Senhor dá para vocês não devem sair falando para qualquer pessoa, né? Sabe por quê? Às vezes quando você ainda está pensando em fazer, outra pessoa vai e faz o que Deus mostrou para você. Não vai dar certo pro outro, porque vai dar certo na sua mão, porque a bênção está na sua mão, a prosperidade está na sua mão, a promessa está na sua mão. É verdade. Então, mesmo que queiram copiar, mesmo Aleluia. que queiram fazer da mesma forma, a promessa está sobre você. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nessa noite, irmãos, receba a palavra do Senhor. Deus irá entregar na mão de vocês hoje Eu aquilo creio. que vocês necessitam, aquilo que vocês precisam. E se você fala, Senhor, mas é algo muito difícil, é algo complicado, a situação que eu estou vivendo hoje, eu não vejo saída para mim. Assim como Salomão se viu naquela situação, ele tomou atitude. E Deus respondeu. Deus respondeu e o reinado dele foi próspero. E Deus honrou a fé dele. E ele não fez somente esses sacrifícios, ele fez muito mais para frente para Deus. Ele não se limitou só àquilo. Então, quanto mais você quer, mais você vai se sacrificar para o Senhor. Não é fácil. Não é fácil ter uma vida dessa maneira. Mas não é difícil também. A vitória vem e os milagres do Senhor acontecem na nossa vida. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia.